Irmãos, então vamos compartilhar a palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, capítulo 4 e capítulo 4 e verso 1. Capítulo 4 e verso 1, Gênesis. Presta bastante atenção nessa leitura, porque ela vai ser importante para que você possa entender o que vai ser dito aqui nessa noite. Diz assim o texto: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. E voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu Caim: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber de sua mão o sangue do seu irmão. Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Irmãos, nós estamos nesse mês de outubro. Para nós cristãos é um mês muito importante, que é o mês que nós vamos comemorar mais um ano da Reforma Protestante. Aí talvez alguns possam pensar o seguinte: qual é a importância da Reforma Protestante para mim? Qual é a importância da Reforma Protestante para a igreja? Qual é a importância da Reforma Protestante para a história? O meu objetivo nessa noite não vai ser dar uma explicação aqui do que foi a Reforma Protestante, de quais são as implicações em todas as suas esferas. Mas algo importante eu quero tratar nessa noite, que é a famosa dicotomia que acabou com a Reforma, com a existência da Reforma iniciada por Martinho Lutero. O que é essa dicotomia? Essa dicotomia, ela acontecia da seguinte maneira antes da Reforma Protestante. Tínhamos a igreja, e aí os cristãos, eles iam para a igreja, participavam da igreja, iam no culto, vinham no culto de domingo, tal, aquela coisa que todos nós sabemos muito bem como que é. Mas os cristãos, antes da Reforma Protestante, eles faziam uma divisão. Então, para eles existia a vida na igreja e a vida fora da igreja. Na igreja, tudo é espiritual. O violão da igreja, ele é muito espiritual, o violão da igreja. Mas o violão fora da igreja, ele já não é tão espiritual assim.
Eu me lembro que quando eu me converti, era falado na igreja o seguinte: olha, não toca qualquer música no violão da igreja não, que ele é consagrado. Mas se tivesse um violão fora da igreja, aí você podia tocar qualquer música, porque o violão fora da igreja ele já não era consagrado. Então as pessoas tinham essa mentalidade. Dentro da igreja é tudo santo, é tudo puro, é tudo consagrado, e fora da igreja nós entendemos que já não é tudo puro, tudo consagrado. Então as pessoas tinham uma vida maravilhosa dentro da igreja. Dentro da igreja a vida era impecável. Fora da igreja a vida era uma vergonha. Porque toda a energia que os crentes tinham, eles gastavam dentro da igreja. Então, eles eram educados na igreja, prudentes na igreja, santos na igreja, eram simpáticos na igreja, amorosos na igreja, eles eram tudo de bom na igreja. Fora da igreja, não. As profissões, na cabeça das pessoas daquele tempo, as profissões era algo que não era consagrado, eles não viam as suas profissões como um ministério, uma extensão da sua fé em Deus. Não. Então, na igreja, vamos supor, o irmão era diácono, ele ajudava na organização do culto, diácono. Mas, fora da igreja, ele era um marceneiro. A profissão dele de marceneiro não era uma profissão consagrada, não era uma profissão evangélica, não era uma profissão gospel. Então, esse marceneiro, ele não tomava muito cuidado lá na marcenaria, no ambiente de trabalho dele, porque ele entendia que aquilo ali não era um negócio consagrado. Mas, com a reforma protestante, com Martinho Lutero, que foi o compositor dessa canção Castelo Forte, Martinho Lutero, ao estudar as Escrituras, ele diz que essa dicotomia está errado, que essa maneira dos padres na época ensinar, porque naquele tempo, é bom a gente lembrar que não existia pastores, só existia a igreja católica só. Então, qualquer igreja que você fosse no mundo, só existia a igreja universal, ou seja, a igreja católica. Então, os padres daquele tempo, eles ensinavam isso. Mas então, Martinho Lutero, ao estudar as Escrituras, ele começa a perceber que não existe essa coisa. Tanto é que uma vez perguntaram para Martinho Lutero, falaram assim para ele: Martinho Lutero, se hoje for o último dia da sua vida, o que você faria? Ele diz: eu iria fazer o que eu iria fazer normalmente. Se eu tivesse que talvez plantar uma árvore, eu iria lá plantar a árvore. Não tem, porque tudo o que eu faço é para Deus. Tudo o que eu faço está consagrado ao Senhor. Então, cantar na igreja, nós entendemos que é uma coisa muito consagrada. Mas aí trabalhar na marcenaria, nós achamos que não é consagrado. Tanto é que muitos cristãos acham que para servir ao Senhor, você precisa cantar, tocar ou pregar. Se você não saber fazer nenhuma dessas coisas, você não está adorando e nem servindo ao Senhor. Aí Martinho Lutero vai nos mostrar, vai trabalhar isso em seus escritos, em seus sermões, dizendo que a pessoa que trabalha na marcenaria, o que ela está fazendo, tem que ser uma adoração ao Senhor, tem que ser o melhor, tem que ser santo, a sua postura no local de trabalho tem que ser santo, porque aquilo ali, Martinho Lutero entendia, baseado nas Escrituras, que aquilo era o ministério daquele homem. Então você percebe que a maneira de enxergar as coisas, elas mudam radicalmente.
Então, uma mulher que ela é dona de casa, ela trabalha em casa, limpa a casa, lava a louça, cuida dos filhos, nós entendemos que o que essa mulher está fazendo não é tão santo como uma outra mulher que talvez, está fazendo alguma coisa na igreja. Parece que não é tão santo assim. E Martinho Lutero está dizendo, o que essa mulher está fazendo é tão santo, é tão importante, é tão digno, é uma honra, ela tem que fazer o melhor possível para glorificar a Deus através dessa função de cuidar da casa. Como uma outra mulher que talvez faz alguma coisa na igreja ou que está no mercado de trabalho. Então você percebe, irmãos, que tudo que nós fazemos é uma extensão da nossa vida com Deus. Então não existe lugar nenhum que você vai, não existe momento nenhum que você faça alguma coisa que você não está fazendo diante do Senhor. Não tem aquelas pessoas que tá mentindo, a pessoa está lá mentindo e tal, aí alguém fala assim, você fala diante de Deus? Aí a pessoa fica com medo, fala, opa, agora, nossa, me pegou, agora não dá para mentir mais, porque é diante de Deus. Mas a verdade é que ela sempre está diante de Deus 24 horas por dia. E se ela está mentindo diante de Deus. Já está mentindo diante de Deus. Então não existe o estar diante de Deus, ela já está diante de Deus. Então nós precisamos lembrar disso. A reforma é importante em relação a isso, porque nós nos esquecemos de levar a nossa vida com seriedade, independente se estamos na igreja, ou se estamos em casa, se estamos no trabalho, se estamos na escola, na faculdade, ou num restaurante, ou numa sorveteria, em qualquer lugar você está diante de Deus. E todo lugar que você vai, esse lugar tem que ser uma extensão da sua fé. Você tem que entender que aonde você está, a sua fé não pode abandonar você lá. Então, quando alguém diz para você, agora é o momento de você esquecer a sua fé. Agora é o momento de você esquecer sua fé, aqui é uma questão profissional. Quem é cristão, por favor, esqueça a sua fé. Não existe isso para o cristão. Não existe essa coisa de esquecer a minha fé. Se um cristão, segundo Martinho Lutero, esquece a fé dele, ele esqueceu de si mesmo, ele esqueceu do Deus Criador, ele está negando a existência dele. Então não existe essa coisa de, olha, aqui é uma empresa séria tal, então a partir desse momento eu quero que você esqueça que você é cristão. Não existe isso. Eu entrei num curso e aí o professor disse, olha, eu quero que você, a partir desse momento, esqueça da sua fé. Não existe essa coisa de esquecer da fé. Muito pelo contrário. A minha fé, ela está comigo o tempo todo. O meu Deus está comigo o tempo todo. Não existe lugar nenhum que eu vá que o meu Deus não esteja comigo. Aí, nós pensamos o seguinte, então Martinho Lutero chegou, falou todas essas coisas, depois veio outros pastores, outros reformadores e escreveram livros, e aí o problema ficou resolvido? Não, infelizmente não. Tem gente que foi despertado pela reforma protestante, que acordou, mas tem gente que até hoje vive como a igreja antes da reforma protestante. Tem gente que faz essa distinção. Então tem gente que diz assim, não, o meu dinheiro é o meu dinheiro. Quando você entende o que os reformadores estavam dizendo,
não existe o meu dinheiro. Existe o dinheiro que Deus me deu para glorificá-lo. Então, se para glorificar o nome de Deus, eu preciso dar um bom lazer à minha família, farei. Se para glorificar o nome de Deus, eu preciso ajudar um necessitado, farei. Se para glorificar o nome de Deus, eu tenho que contribuir na igreja local, farei. Porque eu entendo que o dinheiro não é meu. O dinheiro é uma bênção, é uma dádiva que Deus deu para que eu pudesse adorá-lo. Então você percebe que a reforma, a compreensão da reforma protestante, ela tem muitas implicações. Então quando uma pessoa não entende isso, ela tem essa dicotomia, essas duas maneiras de pensar. E essas duas maneiras de pensar fará dessa pessoa uma pessoa superficial. É o que nós vemos no texto que eu acabei de ler em Gênesis capítulo 4. Nós temos aqui um casal, o primeiro casal da história, Adão e Eva. Tiveram um filho chamado Caim. Depois tiveram um outro filho chamado Abel. A história de Caim e Abel mostra claramente o que eu estou dizendo aqui para vocês. Nós temos de um lado um jovem chamado Caim. Um jovem chamado Caim que era agricultor. Caim resolveu trazer uma oferta a Deus. Olha só que coisa bonita. Caim resolveu trazer uma oferta a Deus. Então, nós percebemos em Caim um homem de atitude. Ele não esperou ninguém. Ele foi lá, ele decidiu entregar uma oferta ao Senhor. Ninguém pediu, o texto não diz que ninguém pediu para ele entregar, ninguém ficou falando para ele entregar uma oferta ao Senhor, mas ele resolveu no coração dele que ele tinha que entregar uma oferta ao Senhor. Então, Abel também resolveu entregar uma oferta ao Senhor. Então, Caim entregou uma oferta a Deus, Abel, seu irmão mais novo, também entregou uma oferta a Deus. Só que o texto diz que Deus preferiu a oferta de um e não gostou da oferta do outro. Aí você olha e fala, opa, então peraí, então tem alguma coisa errada aí. Então quer dizer que se dois irmãos da igreja trouxer o dízimo aqui no culto de domingo, é possível o dízimo de um ser aceito por Deus, Deus se agradar do dízimo desse irmão, e o outro que trouxe o dízimo, Deus desprezar? É possível. É possível Deus não gostar da oferta do dízimo que um irmão trouxe para a igreja. É possível. Assim como é possível que Caim trouxe uma oferta e Deus não gostou. Deus desprezou a oferta de Caim. Mas teve Abel, e Abel trouxe uma oferta a Deus, e Deus se agradou da oferta de Abel. Então, por que aconteceu isso? O que está acontecendo aqui? Irmãos, você sabe que agora não, né, já tem aí quase décadas com as redes sociais e todo mundo acusa o Facebook, o Instagram e tal, que são redes sociais supérfluas, que são redes sociais que estimulam a vaidade e tal. Novamente, lembrando lá daquele princípio que Lutero estava nos ensinando. A rede social, o Instagram em si, ele não é algo ruim. O que faz o Instagram ser algo ruim é a pessoa que usa ele. Uma faca, ela, dependendo da pessoa, pode ser usada para cortar uma carne, para cozinhar, para fazer alguma coisa útil.
mas dependendo da pessoa que usa, a mesma faca pode ser usada para matar alguém. Então, o problema não é que a faca é santa ou a faca é profana. O problema é a pessoa que usa a faca. A mesma coisa é em relação à música. Temos lá um ritmo de música. Aí, nós olhamos para determinado ritmo de música e dizemos, esse ritmo de música é profano, ou esse ritmo de música, ele é santo. Esse não é o problema. O problema é quem usa o ritmo. O problema é a letra, o problema é o que está sendo dito através do ritmo. Essas coisas, irmãos, essas coisas, nós temos que conhecer, nós temos que saber, para que nós não venhamos andar para trás em relação à nossa fé, porque esses assuntos já foram resolvidos há 503 anos atrás. E tem gente que está aí com um pequeno atraso, ainda tendo dificuldade de entender essas coisas elementares. Então hoje, como igreja, nós precisamos nos despertar para entender que um Instagram, um Facebook, não é algo supérfluo, superficial em si. O que faz essas ferramentas ser superficiais é a pessoa que usa. Porque tem gente que usa essas ferramentas e que abençoa milhares de pessoas. E tem gente que usa essas ferramentas para só fazer porcaria. Então, quando nós percebemos isso, nós percebemos que essa coisa superficial não é um problema das coisas, das ferramentas, é um problema do ser humano. O ser humano, às vezes, é superficial. O ser humano, ele, às vezes, gosta de mostrar uma coisa, mas é outra coisa. O ser humano é o problema. O problema não são as coisas, mas sim o ser humano. E aqui nós temos, então, as ofertas. As ofertas. A oferta em si não é boa nem ruim. Entregar uma oferta na igreja em si não é bom nem ruim. Entregar um dízimo na igreja não é bom nem ruim. O que vai determinar isso é a pessoa que entregou. Ah, não, que eu entreguei o dízimo esse mês, então, né, agora Deus perdoou os meus pecados, tal. Não, irmãos. O que vai determinar se o seu dízimo vai ser aceito por Deus é você. Então é isso que eu quero pensar com você. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, capítulo 4 e verso 3. Agora, capítulo 4 e verso 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Quando Caim percebeu que a sua oferta não foi aceita, Caim ficou furioso. Pensa num cidadão que na hora que ele viu isso, o rosto dele virou a coisa mais horrorosa do mundo. Ele achou inadmissível um negócio desse. Como assim? Eu dou uma oferta para Deus e Deus não aceita? Como assim um negócio desse? Me sacrifiquei, fui atrás, me esforcei para preparar uma boa oferta ao Senhor. É como hoje um cristão falasse assim, poxa vida, trabalhei o mês inteiro, ainda tirei 10% do meu salário, fui lá na igreja, entreguei minha oferta para a igreja, e eu descobri que Deus não aceitou a minha oferta. Como que é possível um negócio desse? Onde já se viu? Que desaforo é esse? Que coisa desrespeitosa é essa? Caim ficou possesso, ficou fora de si.
Caim ficou transtornado com a recusa de Deus em relação à sua oferta. E assim é, irmãos, com muitas pessoas que querem ter aparência diante de Deus, mas não tem consistência na sua vida privada, na sua vida particular. Temos boa aparência, mas na vida particular é uma catástrofe. Esse era o problema de Caim. Essa era a dificuldade que Deus encontrou em Caim, e por isso ele não recebeu a oferta. Capítulo 4 e verso 6 de Gênesis, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Ó Deus, né? Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? O que Deus está deixando claro aqui? Caim, se você fizer o bem, você não será aceito? Ou seja, Caim era um cidadão nojento. Caim era um cidadão porco. Caim era um cidadão ridículo. Caim era um cidadão vergonhoso. Caim era uma pessoa que não tinha postura na sua vida privada. Caim era um cidadão que não tinha postura, decência na sua vida particular. Mas aí, ele resolveu dar uma oferta para Deus. Ele resolveu dar uma oferta diante do Senhor. Então, ele quis fazer o quê? Usar um Photoshop para Deus. Ele quis usar uma maquiagem para tampar ali algumas coisas imperfeitas. Falou, opa, peraí, a minha vida está toda ruim, está toda bagunçada, eu não busco a Deus, eu não tenho intimidade com o Senhor, eu não tenho um relacionamento com o Senhor, mas eu vou entregar aqui uma oferta para Deus, que aí, tudo certo. Que é o que muitas pessoas fazem. A pessoa passa o mês todo simplesmente se esquecendo de Deus, não tendo profundidade nenhuma com o Senhor, não ora, não busca, não faz absolutamente nada, mas aí, opa, peraí, deixa eu pegar aqui a minha oferta, o meu dízimo, e eu vou entregar a Deus, e aí está tudo certo, paguei a conta do mês lá no céu. E Deus vai dizer o seguinte: essa oferta sua não tem importância nenhuma para mim. E tem muita gente que está dando ofertas ao Senhor e que não está tendo importância. Caim ainda, ele é um exemplo ruim, mas tem exemplos piores. Porque tem aqueles já que nem quer dar uma oferta para Deus. O cidadão já chutou o pau da barraca mesmo e nem tem o desejo de dar uma oferta para o Senhor. Caim ainda teve essa ousadia, iniciativa de dar uma oferta. Mas o que Deus fez? Falou, Caim, as coisas não funcionam assim. Não adianta você achar que você vai vir aqui com uma boa oferta, que você trabalhou, que você investiu tempo, que você se dedicou, que você se esforçou, e aí você entrega e você acha que está tudo beleza. Não adianta. As coisas não funcionam desse jeito. Não é assim que a banda toca, rapaz. Não é assim que a coisa funciona, não é assim que é a vida. Não adianta você postar um negocinho legal lá no Instagram e lá no seu particular ser outra coisa. Não é assim. É como aqueles casais, irmãos, que fazem coisas maravilhosas nas redes sociais, mas a vida particular do casal é uma catástrofe. Eu tenho para mim que as melhores declarações de amor foram feitas offline, secretas, ninguém sabe. Só a mulher ouviu ou só o homem ouviu.
Por quê? Quando é algo do coração, não tem necessidade de plateia. Quando é algo para Deus do coração, não tem necessidade de ser aplaudido pelas multidões. Agora, é errado então eu valorizar a esposa ou o marido publicamente? Não, não é errado. Claro que não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui sobre apenas aparência, sem que a pessoa tenha consistência na sua vida particular. Então Deus faz esse questionamento para Caim. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus já percebeu coisas muito estranhas em Caim. E Deus aqui está dando um conselho para ele, porque Deus ama Caim também. Embora ele não tenha aceitado a oferta de Caim, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, dá um conselho, fala: Caim, abra o olho, porque o pecado está à porta, e se você bobear, ele vai destruir você. Abre o olho, não deixe com que o pecado se aposse do seu coração. Caim ficou extremamente furioso com Deus e ficou com inveja do seu irmão Abel. Então Deus diz para Caim: fique ligado, preste atenção, para que o pecado não conquiste você, para que o pecado não domine você. São as duas palavras usadas aqui no texto: conquistar e dominar. Tem gente que está por um triz para ser conquistado por algum pecado. Tem gente que está por um fio para ser dominado por algum pecado, por um fio. E Deus está dizendo a Caim: Caim, abra o olho. Abra o olho para que você não seja prejudicado. Abra o olho para que você não venha sofrer futuramente. Abra o olho. Preste atenção na sua conduta. Preste atenção no seu comportamento. Preste atenção. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel. Ele recebeu um conselho de Deus. Deus falou assim: Caim, abre o olho, preste atenção, se cuida. O pecado está querendo conquistar você, está querendo dominar você, e ele pode destruir a sua vida. Então tome cuidado. Caim ouviu o conselho de Deus, e aí então Caim chama o seu irmão Abel para que eles fossem para o campo. Chegando lá no campo, o que Caim fez? Mata o seu irmão. Ou seja, o conselho que Deus deu para Caim não adiantou de nada. Deus estava lá, o tempo todo: abre o olho, presta atenção, não é assim que as coisas são, não é para ficar desse jeito, se conserta, presta atenção na sua conduta, não é assim que as coisas funcionam, abre o seu olho. Mas Caim não deu atenção a Deus. Irmãos, nós temos a tendência de olhar para uma situação como a de Caim e dizer assim: nossa, mas como que Caim é um cara irresponsável? Mas o fato é que essas mesmas coisas podem estar acontecendo com você. Deus talvez já está dizendo para você há um tempo: ó, abra o olho, presta atenção, não é assim que as coisas são, não é assim que as coisas funcionam. Tem um jeito de fazer as coisas certas, tem um jeito certo de fazer as coisas, não é apenas fazer, mas tem um jeito certo de se fazer. Então presta atenção. Caim não prestou atenção, ele fez a pior coisa que um irmão podia fazer com o outro irmão: ele matou o seu irmão. Porque
Quando uma pessoa que só vive de aparência encontra uma pessoa que tem consistência, essa pessoa que só tem aparência, ela pega ódio da pessoa que tem consistência. Tem um episódio, lá em agora não me lembro se é 1º ou 2 Samuel, aonde Saul ele entra numa caverna para fazer as suas necessidades, e Davi estava lá nessa caverna. Olha que situação estranha. Davi estava se escondendo nessa caverna. E aí, Saul ficou muito perto de Davi, a ponto de Davi cortar um pedaço da capa de Saul. Quando Saul terminou de fazer lá as necessidades dele, Saul era o rei, Saul queria matar Davi. Saul sai, e aí ele vai se afastando da caverna. Num determinado momento, Davi grita para Saul e diz assim: Saul, eu poderia ter te matado, mas eu não fiz. Aí Saul olha para Davi e diz assim: meu filho, você é melhor do que eu. Você é muito melhor do que eu. Você tem mais caráter do que eu. Você tem mais hombridade do que eu. Você é mais homem do que eu. Esse reconhecimento que Saul faz para Davi é um fato, irmãos. É o que está acontecendo aqui com Abel e Caim. De fato, Abel tinha mais caráter do que Caim. Abel era um homem mais quebrantado diante de Deus do que Caim. Essa conversa de que não existe ninguém melhor do que ninguém, que não sei o quê, é papo furado. Existe sim homens que são melhores do que outros homens, homens que são mais morais, mais íntegros, mulheres que são mais morais, mais íntegras do que outras mulheres. Claro que existe, claro que existe. Isso é conversa de pessoas que têm medo de encarar a realidade, mas a Bíblia esfrega na nossa cara o tempo todo essa diferença. Quando Saul olha para Davi e diz: meu filho, você é melhor do que eu. Ele está dizendo: é verdade, você é melhor do que eu. Você é mais íntegro do que eu. Você é mais honesto do que eu. Você é mais valente do que eu. Você é um homem mais próximo de Deus do que eu. Saul estava reconhecendo isso, olhando para Davi e reconhecendo isso. Caim sabia disso. Com certeza Caim olhava para Abel e morria de inveja de Abel. Falava: poxa vida, meu irmão é melhor do que eu. Ele é melhor. Qual então seria a atitude correta de Caim? Deus deu um conselho para Caim, falou: Caim, tome cuidado para o pecado não te dominar. Tome cuidado. Caim poderia ter se atentado ao conselho de Deus e falar: verdade, eu vou prestar atenção nisso. Eu quero aprender com Abel. Eu quero caminhar com o meu irmão. Meu irmão, ele é mais novo do que eu, que Abel era mais novo que Caim. Eu quero aprender com ele. Eu quero caminhar com ele. Eu tenho que reconhecer que ele é melhor do que eu. Só que não acontece isso. Porque normalmente o que acontece é o seguinte: a pessoa que só vive de aparência, ela normalmente tem ódio de uma pessoa que tem consistência. Mulheres que só vivem de aparência odeiam mulheres que têm consistência. A palavra do Senhor, ela é muito clara ao mostrar para nós o que acontece com a gente quando a gente só quer viver de aparência. Quando nós só vivemos de aparência, nós nos tornamos fragilizados.
Pessoas que só vivem de aparência são frágeis. Qualquer coisa desestabiliza. Pessoas que só vivem de aparência não aguentam a menor das brincadeiras, não aguenta um confronto. Se for confrontada, imediatamente fica furioso. Que é o que aconteceu com Caim. Caim ficou fora de si, porque é aparência. E uma pessoa que só vive de aparência, o que mais valoriza é a aparência. E quando essa aparência é desmascarada, essa pessoa perde o sentido da vida. Para ela, perdeu toda a ética, toda a prudência, acabou tudo ali. Caim foi desmascarado. E ao ser desmascarado, ele poderia ter pensado assim: poxa vida, eu vou parar de viver então de aparência, e vou agora começar a me solidificar como pessoa, a ter um relacionamento mais sério com o Senhor. Não, Davi não fez isso. O que Davi fez? Ele falou assim: eu vou matar meu irmão. Mais fácil. Ele é melhor do que eu, então eu mato ele. Eu denigro a reputação dele, eu falo mal dele pelas costas, eu tento fazer com que outras pessoas não gostem dele, que outras pessoas não gostem dela. Eu tento fazer isso e vou minando Abel, eu vou acabando com Abel. Todo mundo que eu vou encontrando, eu vou falando mal de Abel, eu vou falando que Abel é isso, que Abel se acha, que Abel pensa que ele é melhor que todo mundo, que Abel não sei o que tal. Que é o que normalmente uma pessoa que só vive de aparência faz com alguém que vive pela essência. Então acontece uma coisa lá no capítulo 4 e verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Porque, cadê Abel? Sumiu. Abel sempre presente, sempre ali junto, e de repente Abel sumiu. Cadê Abel, Caim? Cadê Abel? Aonde que está seu irmão, Caim? Então Caim diz ao Senhor: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Por um acaso eu sou a babá do meu irmão? Olha o jeito que Caim responde a Deus. Eu não tenho a mínima ideia, eu não sou responsável do meu irmão. Pergunte para outro, pergunte para o meu pai, para minha mãe. Talvez eles saibam. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre o meu irmão. Como se ele pudesse mentir para Deus. Mas Deus, sabendo de tudo, estava testando o coração de Caim. Mas mesmo depois de cometer um pecado tão grave, ainda assim Caim não se arrependeu. Porque às vezes acontece isso. Nós cometemos pecados gravíssimos e não nos arrependemos. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Talvez essa pergunta que Deus faz para alguns nessa noite. O que foi que você fez? O que você está fazendo da sua vida? Aonde você acha que você vai desse jeito? Onde você acha que vai chegar se você continuar desse jeito? O que foi que você fez? O que foi que você fez? E Deus diz: escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Ou seja, eu sei que você matou o seu irmão, rapaz. Eu sei que você matou e que você está mentindo para mim. Irmãos,
não houve arrependimento de Caim. Perceba, ele estava já dominado. Deus disse para ele um tempo antes: Caim, abre o olho, senão o pecado vai te dominar. Ele não se cuidou. O que aconteceu? O pecado dominou ele. E aí tem aquela coisa, aquela famosa frase, fala assim: nossa, mas mas a minha consciência nem pesou. Mas a minha consciência nem pesou. Mas eu nem me sinto mal de fazer essas coisas. Estou prejudicando a vida do meu irmão, mas eu nem me sinto mal. Eu matei o meu irmão, mas eu nem me sinto mal com isso. Entende? Talvez se essa situação acontecesse hoje, nós consideraríamos Caim uma pessoa psicopata. Mas a verdade, irmãos, é que Caim só era um cidadão egoísta e que foi dominado pelo pecado. Ele não suportou ver a oferta dele ser recusada diante de Deus. Ele não aceitou, ele achou isso inadmissível. Então Abel morreu. Abel morreu, como foi cantado agora há pouco na canção Castelo Forte. Irmãos, lá em Hebreus, capítulo 11, e verso 4. Nós podemos pensar, às vezes, poxa vida, mas Abel era um homem de Deus, por que ele morreu? Por que ele pagou tão caro? Na verdade, quem tinha que morrer não era Caim? Na verdade, quem tinha que sofrer não era Caim? Na verdade, quem tinha que ser prejudicado não era Caim? Por que então Abel, sendo um homem excepcional, morreu? Por que Abel morreu? Porque para o mundo, irmãos, para o mundo, a morte é a pior coisa que pode acontecer. Para o mundo, a morte é um terror. Para o mundo, a morte é uma catástrofe. Mas para aqueles que têm um relacionamento com Deus, a morte é o começo da eternidade. Por isso que Hebreus capítulo 11 e verso 4, o autor de Hebreus, sabendo que a igreja naquele momento estava sendo perseguida, pessoas estavam sendo queimadas vivas, cristãos, mulheres sendo estupradas, filhos sendo mortos, homens sendo degolados, enforcados por causa da fé. O autor de Hebreus escreve esse texto e lembra de Abel lá em Gênesis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé. Porque quando nós temos fé, toda a nossa existência é uma adoração a Deus. Adorar a Deus não é chegar na igreja e cantar um louvor. Adorar a Deus é ter uma vida íntegra, uma vida de devoção, aonde você estiver. Talvez no seu trabalho você vai ter que perdoar um colega de trabalho, e nesse perdão que você vai dar para esse colega de trabalho, você vai estar adorando a Deus. Quando algum superior pedir alguma coisa para você, e você fizer no prazo determinado, dando o seu melhor, você estará adorando a Deus. Quando você vê a possibilidade de enganar alguém, ou de passar alguém para trás, ou de roubar o governo, e você não fizer, você está adorando a Deus. Porque a fé, ela não existe só na igreja, mas ela é na vida em todas as áreas. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Caim foi aquele rapaz que só foi dar uma oferta para Deus, tinha a vida toda compromisso zero com o Senhor. Zero.
Mas aí ele foi dar uma oferta para Deus, para dar aquela impressionada no Senhor. Abel não. Abel, ele já tinha uma vida de adoração a Deus. Ele já amava o Senhor. Ele confiava em Deus. Ele tinha prazer de orar. Ele tinha prazer de conversar com o Senhor. Ele tinha prazer de passar tempo com o Senhor. Então, quando ele resolveu dar uma oferta para Deus, Deus se agradou da oferta de Abel. Por quê? Ele já tinha uma vida antes. Ele já tinha uma vida sólida. Ele já tinha uma vida consistente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Justo. Abel era um homem diferente. Abel era um homem que Caim olhou para ele e falou: meu irmão é melhor do que eu. Ele é melhor do que eu. Porque Abel tinha esse relacionamento com Deus. Abel era um homem justo. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Quando um cristão morre, irmãos, não é o fim. Quando o cristão morre, é apenas um novo começo. Por isso que nós, como cristãos, nós vamos ver na Bíblia, e o autor de Hebreus, ele dá uma explicação muito profunda em relação a isso. Porque nós, como cristãos, temos medo da morte, demais, medo de morrer, que é um absurdo. Mas os cristãos da Bíblia, os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles não tinham medo da morte. Porque eles sabiam que a grande promessa de Jesus na cruz era a vida eterna. Aí você fala assim: poxa, mas negócio de vida eterna, quando você não consegue ter esperança na vida eterna, quando você não consegue ter esperança nesse novo começo, é sinal que está lhe faltando fé. Pela fé, Abel foi reconhecido como justo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior. Pela fé, a sua vida mostrava que, de fato, ele não era o cara que falava só. Abel era aquele cara que dizia assim: Deus, se eu tiver que morrer, que eu morra. Se eu tiver que morrer, que eu morra, está tudo certo. Porque eu sei que o Senhor me ama e eu sei que existe um novo começo. Embora esteja morto, o autor de Hebreus falando de Abel, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, ainda vive. Abel não morreu. Quem de fato morreu na história, irmãos? Quem de fato está morto? Quem de fato se prejudicou? Quem de fato está eternamente em maus lençóis? Quem de fato? Abel está mal? Abel está terrivelmente num lugar ruim? Não é Abel que está. Não é Abel que está. Quem está? Caim. Irmãos, essa noite, o que eu quero dizer para você nessa noite, para encerrar aqui a minha fala, é para que você possa aprender com Abel a ser consistente em tudo que você faz. Seja consistente em tudo que você faz.
Porque às vezes, irmãos, nós temos muita facilidade para fazer como Caim faz. Então, às vezes nós não queremos ter um relacionamento muito sincero com Deus, não queremos nos comprometer muito com Deus, não queremos dar uma oferta para o Senhor. E aí o que acontece? Nós inventamos desculpa. Eu já não quero, vou dar um exemplo aqui para deixar bem claro o que eu estou dizendo. Olha, eu não quero dar uma oferta para a igreja, eu não quero dar um dízimo para a igreja, ou eu não quero ajudar a igreja em alguma coisa, eu não quero fazer isso, não quero fazer. Só que aí, furou o pneu do meu carro, poxa, vou ter que gastar agora, comprar um pneu novo, tal. Poxa, Deus, você sabe que eu queria ajudar, mas não vai dar, eu vou ter que comprar um pneu novo. O que acontece? Deus sabe que a pessoa não queria dar oferta. A pessoa não queria, ela só usou uma desculpa para fazer aquilo que ela já não queria. É por isso que Caim morreu de ódio de Deus, porque Deus pegou a máscara dele e jogou lá no lixo. Falou assim, meu filho, aqui não venha mentir para mim, não venha inventar desculpa para mim, não venha contar histórias para mim, aqui não. E quando nos tiram a máscara, a máscara, o que nós fazemos? Ficamos com ódio. Irmãos, que a gente possa, dentro da palavra de Deus, porque o que eu estou dizendo aqui é a palavra do Senhor, não é o que o Pablo acha. Inclusive eu, em muitos momentos, tenho que fazer esse exercício para ver se o que eu estou fazendo é apenas aparência ou de fato é o resultado de algo que já aconteceu nos bastidores. Eu tenho que analisar se eu não vou fazer alguma coisa porque, de fato, eu não quero, ou então eu estou usando alguma coisa ruim que aconteceu na minha vida para inventar uma desculpa. Porque nós temos essa tendência. E não ache, irmãos, que é só você, não. Eu passo por isso e todos nós aqui temos que constantemente fazer esse exercício. Estou ajudando na igreja. Estou ajudando por amor, como fruto da minha adoração na minha vida inteira, ou estou ajudando só por aparência? Olha, decidi que eu quero sair da igreja presbiteriana aqui de Piracicaba. Decidi que eu quero sair da igreja. Mas eu não posso falar isso para a igreja, né? Você, irmãos, eu vou sair da igreja? Eu não posso falar. Tenho que inventar alguma desculpa para sair da igreja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar acontecer alguma coisa ruim. E na hora que acontecer alguma coisa ruim, aí eu falo, irmãos, infelizmente, agora acabou meu tempo aqui na igreja. Uso um vocabulário bonito, tal. Por quê? Porque eu não quero que a minha aparência seja manchada. Eu uso alguma coisa ruim que aconteceu, que é verdade, para mascarar um desejo egoísta meu. Vamos aprender com Abel nessa noite. Vamos ter uma vida na igreja e fora da igreja. Vamos ter uma vida só. É uma vida só no restaurante, na igreja, fora da igreja. É uma vida só com seu marido, com seus filhos. É uma vida só onde você estiver, no trabalho, na escola, na faculdade. É uma vida só. É uma vida só. Então vamos fazer uma oração a Deus para que Deus nos dê essa graça, essa sabedoria de termos uma vida só para tudo aquilo que nós fizermos. Amém? Se coloque de pé e vamos orar ao Senhor.